Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem o livro de Salmos, capítulo 43. Salmos, capítulo 43. Vamos ler o verso 3 e o 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Vamos orar, irmãos. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e nós estamos aqui reunidos mais uma vez, Pai. Pai, fale aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Senhor. Que Ele possa nos sondar nesse momento, que Ele possa abrir os nossos olhos, os nossos corações, para receber a Tua palavra. Senhor, fale conosco, Senhor. Glorifica o Teu Filho e nos revele mais das Suas belezas e das Suas glórias em todos nós nesse momento. Confiamos em Ti, assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é desafiador para nós podermos compreender aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que Ele requer de nós, irmãos, como filhos, como cristãos. Quando nós lemos esses dois versos aqui do início, o salmista pede uma realidade espiritual com o Senhor. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Irmãos, quando o Senhor envia a luz dele em nós, essa luz nos desqualifica, irmãos. E vemos o quanto nós somos pequenos diante do Senhor. A luz de Cristo, irmãos, ela nos quebranta. Então, quando eu e você percebe esta realidade que nós necessitamos de uma vida mais íntima com o Senhor, uma vida mais próxima, uma vida onde eu e você tem uma devoção ao Senhor, amor acima de todas as coisas, vemos o quanto é importante para nós que Ele envie a luz em nós, irmãos, para que nós possamos compreender quais são os caminhos, aliás, o caminho que Ele quer que nós andamos. Irmão, muitas pessoas vivem hoje, infelizmente, uma vida de culto aos domingos, irmãos, onde nós nos reunimos no domingo e na outra semana você se reúne de novo. Vou dizer uma coisa para você, irmão, isso não é culto ao Senhor. Nós temos que viver a nossa vida como um culto para Ele. Porque se nós nos reunimos aqui hoje, irmãos, e amanhã você não está vivendo diante do Senhor, a tua vida não está sendo um culto diante dele. Não tem como ser uma vida aqui, é muito fácil, irmãos, vou dizer para você. Se o Senhor nos julgasse pelas nossas obras, eu vou dizer uma coisa para você, eu estaria bem alto nesse nível. Porque eu não falto nos cultos, irmão. Eu sempre estou aqui. Ele não julga pelas nossas obras, irmãos. Se Ele fosse me julgar pela minha presença aqui no culto, eu estava maior que todo mundo. Entende, irmãos? É a justiça dele que nos julga. A justiça. Lutero, quando tinha 21 anos de idade, irmãos, ele teve um problema interior com ele. 21 anos de idade ele tinha. Ele tinha problemas com o pecado, nós todos temos.
Só que ele, irmãos, ele tomou uma decisão de querer mudar essa situação. E teve um amigo pessoal dele que morreu, irmãos. E ele fez um voto para que se ele se livrasse desse mal, ele entregaria toda a sua vida a Deus. E ele se internou, irmãos, entre aspas, num local onde haveria muitos monges agostinianos. E ali ele viveu um bom tempo da sua vida lutando contra o seu pecado, se autoflagelando, e ele via que nada tinha solução para ele. Ele ia até o confessionário, confessava os seus pecados, mas ele dizia que o confessionário para ele não era suficiente. Então ele saía do confessionário dizendo: eu já saí de lá pecando de novo. Eu peco no pensamento, eu peco nos olhos, eu peco em tudo. E ele diz numa certa ocasião que quando ele olhava para a palavra e via a justiça de Deus, ele ficava irritado com isso. Porque quando ele olhava para ele e via como ele era, e olhando a justiça de Deus, ele falou: não tem como eu ter intimidade e viver próximo com esse Deus que é 3 vezes santo. Grande injustiça, e eu um pecador inútil. Como eu posso viver diante de Deus? E ali, irmãos, ele se trancava em muitas depressões e ficava preso em quarto, sozinho, passava muitos dias ali. E teve um dos monges mais velhos, experiente, que falou para ele: para com essa vida que você está se desgastando, vai ler a palavra. E ele ouviu e foi ler a palavra, irmãos. E você sabe o que aconteceu depois que ele começou a ler a palavra. Ele leu Gênesis e foi decorrendo, Salmos, e quando ele chegou em Romanos, os olhos desse homem foram abertos, irmãos. Ele viu que toda a ira de Deus caiu em cima de Cristo. Que a justiça de Deus, irmão, foi posta toda no seu Filho. Era necessário que ele se apoiasse naquela justiça. Era algo que modificaria a vida desse homem. E ele pôde ver, na palavra, que o justo vive pela fé e não por obras. Então tudo o que ele estava fazendo era lixo. E ele pôde crer, irmãos. E você sabe o que aconteceu na vida desse homem, o quanto ele foi importante para a igreja contemporânea. Naquele momento e até hoje. Quando ele escreve aquelas 97 teses e cola lá na porta, mostrando para os irmãos o que era tão importante. O mais importante era a palavra e não a doutrina em si. Precisamos sim da doutrina, irmãos. Mas a doutrina sem a palavra, ela leva nós a lugar nenhum. Então, quando você vê aqui o salmista escrevendo: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me leve ao teu santo monte. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Então está aqui. Irmãos, eu quero mostrar algo para os irmãos essa noite, como se eu abrisse um quadro aqui, expor alguns textos da palavra que está no livro de Hebreus. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Aqui eu quero, irmãos, expor para os irmãos 5 advertências para nós não decairmos da graça. Há uma possibilidade para nós decairmos da graça, irmão. Então aqui eu quero abrir um quadro para os irmãos. Se os irmãos quiserem anotar o texto, para depois também ler na sua casa, eu acho muito importante. Vamos ler aqui o capítulo 2, do verso 1 ao 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão
ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, irmãos, você percebe que como nós podemos negligenciar tal grande salvação? Como nós podemos? Na verdade, nós precisamos entender, irmãos, que a graça que nos salvou, ela nos leva a uma responsabilidade. Nos leva, irmãos. Precisamos responder ao Senhor por essa graça que nos alcançou. Mas é possível alguém decair dessa graça se nós, o primeiro ponto está aqui, como nós podemos negligenciar tal grande salvação? Porque é possível, irmãos. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Estamos ouvindo a palavra e precisamos nos apegar mais à palavra de Deus, irmão. É isso que ele está dizendo aqui para nós. O capítulo 3, do verso 7 ao 12, irmãos, está escrito assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então está aqui uma outra porção onde quero mostrar para os irmãos estas 5 advertências. Essa aqui é a segunda, que mostra para nós o que ele disse aqui. É possível você ouvir a palavra e ser endurecido, irmão. Porque a palavra de Deus faz 2 coisas em nós. Ou ela quebranta o nosso coração, ou ela mesma endurece o nosso coração. É isso que ela faz. Então ele disse aqui para nós: não endureçais o vosso coração. Não endureçais. E ele diz: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós qualquer perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que nos afasta dele, irmãos, é a incredulidade. Precisamos tomar um grande cuidado com isso. Outra parte da palavra que eu quero expor com os irmãos é o capítulo 5, o verso 11 ao 14. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o escritor aos Hebreus mostra aqui para nós a necessidade de nós não precisarmos de que ninguém mais nos ensine. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Quais são as bases da vida cristã?
Se de fato nós nascemos de novo, irmão, nós sabemos quais são as bases da vida cristã. Então ele está mostrando para nós como que se ele fizesse um quadro, irmãos. 5 possibilidades de eu e você, se não vivermos uma vida diante do Senhor, nós podemos decair dessa graça. Porque a graça, irmão, ela não é uma mera graça. Mera graça. Você tem que tomar cuidado, irmão, com aquela frase que diz assim: salvo, eternamente salvo. Quero explicar para você por isso. Se eu sou eternamente salvo e eu não vivo a minha vida diante do Senhor, que salvação que é essa, irmão? Não é um jargão religioso. Salvo, eternamente salvo. Tome cuidado com essa frase, irmão. Se você não está vivendo uma vida de devoção ao Senhor. Se você participa no culto apenas de domingo, como é que você pode dizer salvo, eternamente salvo? Se na segunda você vive para você mesmo, irmão. Como você pode dizer essa frase? Salvo, eternamente salvo. Então, se você não tomar um cuidado, o que significa decair da graça, irmão? Significa negar o Senhor Jesus Cristo. E é possível, irmãos. Senão o escritor dos Hebreus não escrevia dessa forma. É possível. Ele diz aqui que o leite é para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, está aqui a prática. Se a graça fosse uma mera graça, eu e você não precisava fazer mais nada. Não estou dizendo para você que a graça anula a nossa responsabilidade, de forma alguma. Para que eu e você seja salvo, começa pela graça e sempre termina pela graça. Sempre será assim. Mas qual é a nossa resposta para essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou? É isso que nós precisamos responder ao Senhor, irmão. Talvez nós temos a doutrina na nossa mente, os textos tudo marcado na nossa mente, mas se eu e você não viver uma vida de devoção ao Senhor, nós estamos vivendo um engano, irmãos. Um engano. Antes, crescei na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. É muito importante, irmão. Não estou aqui dizendo algo para os irmãos, anulando a importância do novo nascimento. Pelo contrário, o novo nascimento é uma porta que Deus nos abriu. Sem o novo nascimento não tem como nós caminharmos a vida cristã. Isso de fato é uma verdade muito sublime do Senhor. Mas, se você lê com cuidado esta epístola aos Hebreus, como nós podemos negligenciar? Ele faz uma pergunta. Se ele disse isso, porque é possível alguém negligenciar essa tal grande salvação? É possível, irmãos. Como que nós não vamos ter cuidado para que haja em nós qualquer coração de incredulidade? Eu ouço a palavra e o meu coração se endurece. Tende cuidado, irmãos, ele disse. É possível corações endurecidos pela palavra? Lógico que é possível, e por que não? Quando nós ouvimos aquilo que nós gostamos de ouvir, é simples, irmão. Você agradece ao Senhor quando você ouve aquilo que você gosta de ouvir? Ou você agradece ao Senhor por aquilo que Ele quer falar com o seu coração, comigo? Agradecer a Ele por aquilo que eu gosto de ouvir é muito simples, irmão. Ele quer falar profundo ao nosso coração. Ele quer nos ferir, irmãos, profundamente, para que Ele ache uma brecha no nosso coração, para penetrar a palavra no mais profundo do meu e do teu ser, irmãos. Porque é possível alguém cometer isso. Hebreus capítulo 10, o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno
aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se eu e você brincar com essa graça, irmão, você acha que nós vamos parar aonde? Porque se vivermos deliberadamente no pecado, nós somos salvos, irmãos. Deus nos salvou, salvo, eternamente salvo, e eu e você está brincando com o pecado? Que salvação que é essa, irmão? Que salvação que é essa? Responda para o teu Senhor, que salvação que é essa? Aí você diz para mim: o Senhor me conhece o meu coração. Isso é uma desculpa que nós arrumamos muito fácil, irmão. A gente peca e fala: o Senhor conhece o meu coração. Só que não há arrependimento, irmão. Não há choro diante do Senhor. Não há quebrantamento. E como nós vamos dizer: o Senhor conhece o meu coração, e eu continuo do mesmo jeito? O que é isso, irmão? Hoje nós estamos vivendo uma frieza diante do Senhor. Frieza. E o Senhor tem chamado nossa atenção, irmãos, para que nós, pela minha e a tua responsabilidade, não apagamos o fogo do Espírito em nós, irmão. Ele diz lá: não apagueis o fogo do Espírito Santo. Se nós brincarmos com essa graça, irmão, nós estamos correndo um grande risco na nossa vida. E ele diz aqui: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos têm medo do diabo, irmãos, mas não têm temor ao Senhor. É salvo pelo simples fato de não ir para o inferno. Está alegre com isso, mas não tem temor do Senhor. Irmãos, o inimigo tem cercado a nossa mente, irmãos, para que você viva uma vida de indiferença diante do Senhor. Ele não quer que eu e você tenha uma vida de intimidade com Ele. Ele quer que eu e você viva essa vidinha fria que muitos estão vivendo, de domingo a domingo. Você entende, irmão, o que Ele tem feito em nós? Nós nos reunimos de domingo, aonde muitos acham que chega aqui no templo, liga a tomada espiritual, está tudo bem. Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Aí quando sai, você desliga a tomada e vai viver a tua vida de segunda. Esquece da vida de Cristo que está em nós, irmãos. Porque eu vou dizer para você, viver a vida de Cristo aqui é a coisa mais fácil que tem. O primeiro degrau da vida cristã, sabe onde que é, irmão? Na tua casa, na minha casa. Ali é o primeiro degrau da vida cristã. É se confrontando com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o pensamento de um, pensamento de outro. Aqui é tudo simples, irmão. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Pode estar terrível na tua casa, mas você fala que tá tudo bem. Talvez as pessoas querem mostrar que é forte. Ninguém é forte, irmão. Forte é só Deus. Nós somos fracos, irmãos. Nós falhamos, nós erramos. E ele disse aqui: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Será que isso não toca o nosso coração, irmãos? Para nos levar a uma responsabilidade, a esta palavra, a esta maravilhosa graça? Olha o verso 26, leia esse verso com cuidado, irmão. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você entende com isso, irmão? Somos salvos pela graça. Amém, irmãos? Amém? Mas vamos viver no pecado agora por causa disso? O Senhor conhece o meu coração. Cuidado com essa expressão, irmão. Cuidado com essa expressão. O Senhor sabe o que eu penso. O Senhor conhece o meu interior. Mas não há quebrantamento, irmão. Continua do mesmo jeito. Ouve a palavra e continua do mesmo jeito, irmão. O que é isso? Que indiferença nós estamos vivendo diante do Senhor? Ele não quer isso de nós, irmãos. Ele quer uma vida de santificação. Talvez a gente ache que Ele levou nós a nascer de novo para nós sermos felizes. Né? Aonde eu era um qualquer um aí. Agora Jesus me salvou, eu sou um pregador da palavra de Deus, só para ser feliz. Só isso, irmão.
Ele levou em você a nascer de novo para eu e você ser santo, irmão. Santo. Não é ser feliz, irmão. A felicidade faz parte da santificação do Senhor. Porque se eu e você amanhã acordar mal, você não está com Cristo mais, como diz, eu acordei com o pé esquerdo hoje. Era um dia que eu não precisava acordar. O sol não brilhou, nada deu certo. E Cristo não tem a sua vida mais naquele dia? Cristo é a nossa vida, irmão, eternamente. O culto começa aqui, no caso, e não acaba aqui, irmãos. Ele vai acabar um dia na eternidade. Irmãos, precisamos analisar como nós estamos vivendo diante do Senhor. Ele tem nos chamado a nossa atenção para nós vivermos uma vida de devoção aos pés de Cristo, irmão. Olha o outro ponto, é Hebreus capítulo 12. Esse quadro que eu queria expor aos irmãos, sobre essas 5 advertências que está aqui. Hebreus capítulo 12, o verso 25. Olha como ele começa, irmão. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fechando esse quadro, irmãos, expondo estas 5 advertências que ele nos coloca. Você viu como é que ele começa o verso 25? Tende cuidado, não recuseis aos que falam. Quem tem falado ao nosso coração, irmãos? O Senhor tem falado ao nosso coração. Qual é a nossa resposta para ele? Ficar parado? Irmãos, você se lembra quando Elias recebeu aquela palavra? Quando você lê 1 Reis, capítulo 17, mostrando a vida de Elias, nem explica quem era aquele homem, só fala que ele era de uma cidadezinha, Tisbé. Irmãos, quando ele vai diante do rei Acabe com toda a autoridade e ousadia que Deus deu para ele, ele fala aquelas palavras ao rei, mas quando Jezabel diz uma palavra para ele, ele desesperou, irmãos. Ele correu para o deserto, foi debaixo de uma árvore, entrou em depressão, pediu a morte, irmãos. Pediu para morrer. Irmãos, o Senhor levantou aquele homem, ele foi lá, orou, desceu o fogo do céu, mas se ele não tivesse levantado, Deus não tinha feito. Aí você fala, a graça que fez isso, a graça nos salva, mas a graça também nos conduz, irmão. A graça nos leva a uma responsabilidade. A vida cristã não é parado, irmão, é prática e vida. A vida cristã não é um monte de doutrina, irmão, é prática dessas doutrinas que foram ministradas ao nosso coração. Se você não praticar isso, irmão, é apenas um clube que nós estamos vivendo aqui. É isso que nós estamos vivendo. Aonde nós deixamos de fazer alguma coisa no domingo e viemos aqui reunir. Só isso nós estamos fazendo. Se nós estamos ouvindo a palavra e isso não está cortando, furando o nosso coração, o que é a palavra para nós, irmãos? Um amontoado de conhecimento? Que o Senhor nos guarde dessas coisas, irmãos. O Senhor nos guarde disso. Ele não requer isso de nós. Ele requer santidade nossa, irmão. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5. O verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
De Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei da graça decaístes. Você sabe o que aconteceu lá no contexto, nesses irmãos que estavam aqui? Aconteceu mais ou menos assim, irmãos. Paulo pregou a palavra para eles creram. Só que Paulo chega no verso 19 do capítulo 4 e fala: filhinhos, por quem eu sofro de novo dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Por que isso, irmão? Porque estava entrando essa doutrina da circuncisão judaica. E você vê o que Paulo falou aqui. Vocês foram libertos. Cristo libertou para vocês não se submeterem de novo a jugo de escravidão. Ah, vocês querem viver na lei? Então vão se circuncidar. Mas vocês estão desligados de Cristo. Ou seja, vocês decaíram da graça. Olha aqui, irmão. Quando aí você coloca algum acessório à graça, é isso que acontece. Porque a graça é suficiente para nós, com certeza. Mas quando eu e você coloca qualquer acessório nessa graça, qualquer coisa, qualquer doutrina que não faz parte de Cristo, tome cuidado com isso, irmão. Porque o que aconteceu com eles foi isso. Eles falaram assim: vocês precisam se circuncidar para ser mais santo. E ali foram se circuncidar. Pelo fato que Cristo não era suficiente. Eles creram. Ah, vocês creram? Tá, agora vão se circuncidar. Aí eles estavam em circuncidar e Paulo repreendeu duro eles. Vocês querem circuncidar? Mas de Cristo vocês se desligaram. Isso é decair da graça, irmão. Desligar de Cristo. O que ele disse no final do verso 4. Da graça decaístes. Como que se a graça não fosse suficiente para eles. Precisava de algum acessório. Algo que deixasse mais bonito. Entende, irmão? Talvez nós achamos que o reunir é algo tão importante, irmãos. O reunir é importante. Nós precisamos analisar como nós estamos vivendo essa vida. Porque quando você olha o texto de Romanos capítulo 12, o verso 1, ele começa: rogo-vos. Essa palavra significa uma súplica, irmãos. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Se eu e você se reúne apenas de domingo, vamos dizer assim, e nós aqui estamos reunidos como igreja, amém por isso. Mas de semana nós não estamos sendo um culto para Deus, a nossa vida está sendo um engano, irmãos. Um engano. Porque hoje nós não precisamos oferecer sacrifício para Ele, mas tem que oferecer o corpo. E o corpo aqui que ele diz no original, não é só o corpo, é o nosso inteiro físico, nosso corpo, alma e espírito. Entende, irmão? É isso que nós temos que oferecer ao Senhor, como um culto racional. É de segunda a segunda, irmãos. É na tua casa, é no teu trabalho, é nas dificuldades. É ali que nós vamos mostrar que nós somos uma nova criatura. Não só aqui, aqui é fácil, irmãos. Aqui todo mundo está bem. Não tem problema com nenhum aqui. Você já percebeu isso? Mas em casa começa o pega para capar. E aí nós temos problemas, irmãos. E como nós vamos sair desses problemas? Aqui está tudo bem, irmãos. Parece que entrou num globo espiritual, né? Todo mundo entra, bluf. Aleluia. Levanta a mão, tem uns que choram, tem uns que não choram. Irmãos, a hora que sai daqui, sai do globo espiritual, vamos viver a nossa vida agora. A nossa vidinha que nós temos para viver. Irmãos, é de segunda a segunda. Se nós não estamos vivendo uma vida, um culto a Deus, a nossa vida tem sido um engano para Ele, irmãos. Um engano. E precisamos tomar muito cuidado com isso, amados irmãos. Muito cuidado com isso. É possível, sim, alguém não responder a esta graça que foi introduzida em nós e colocar acessórios. Vamos trazer coisas. Vamos pegar alguma coisa que está funcionando lá com os irmãos que se reúnem lá e vamos trazer para cá.
Lá está funcionando, vamos trazer para cá. Irmão, isso é errado. Nós temos que ser pessoas aptas a ouvir a voz do Espírito e saber qual é a vontade dele para nós nesse local, irmãos. Talvez o que está funcionando lá não funcione aqui. Deus fala de várias formas. Mas o fundamento dele é Cristo, irmão. Lancei o fundamento, Paulo disse, para que nós edificamos a casa de Deus sobre o fundamento que é Cristo. Se nós lançarmos outro fundamento, aí é problema. O fundamento é Cristo, irmão. Como tem sido a nossa vida? Tem sido um culto para Deus? Nós achamos que o momento, irmão, do louvor, quando nós estamos aqui, o Senhor tem tocado muito ao meu coração por causa do louvor, irmãos. Porque Ele não procura adoração, primeiro. Ele procura o quê? Adoradores, irmãos, que o adoram. Ele não está atrás da nossa adoração, irmãos. Ele está atrás de adoradores primeiro. Porque talvez nós estamos cantando, mas nós não estamos adorando em espírito e em verdade. Aqui nós cantamos, erguemos os braços, choramos, aí em casa nós somos tão frios, irmãos. Né? Começamos a ver noticiários e coisas que não edificam, e começamos a ser críticos e reclamar disso, reclamar daquilo. Que culto que é esse, irmão, que nós estamos vivendo ao Senhor? Que culto que é esse? De domingo só, irmão? Você entende o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? É muito importante a nossa responsabilidade diante do corpo, porque se nós não respondermos à graça de Deus, Ele vai nos cobrar por isso, irmãos. Não é uma mera graça, onde nós nascemos de novo e está tudo resolvido. Não é uma vida estática, irmãos. É uma vida progressiva. É uma vida ascensional, irmãos. Igual aquele livro que aquele irmão Stephen Kong escreve, O Cântico dos Degraus, e mostra a vida ascensional. Pela fé nós já estamos assentados nos lugares celestiais, mas precisamos responder a essa graça para que eu e você caminhem, irmão, passo a passo, respondendo ao Senhor, sendo disciplinado pelo Senhor, sendo exortado por Ele, para que crescermos na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós não estamos entendendo isso, irmão, que Ele nos ajude. Um outro texto, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 10. Olha o que Paulo disse aqui. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha aqui, irmãos, o que Paulo diz. Nós todos sabemos que o princípio da graça em nós é chamado para que você descanse. Não é isso? Descanse daquilo que você é, das nossas obras. Mas o que Paulo disse aqui é algo que avança para nós, essa graça. Pela graça eu sou o que sou. E a sua graça que foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei, irmãos. Olha o que Paulo disse aqui. Se fosse uma mera graça, Paulo ficava ali parado, pregando a palavra e não fazendo nada. O que ele disse trabalhar aqui, ele se esforçou, irmãos. Ele se esforçou para isso. A graça não é uma mera graça que coloca eu e você numa posição celestial, onde está tudo pronto. Nasceu de novo, ou é um santo espiritual agora. E você vê a quanta dificuldade nós temos com essa carne problemática. A alma e o espírito é o nosso homem interior. Mas divida a alma e o espírito. Não pense que a alma e o espírito é a mesma coisa. O que vai apenas dividir a alma e o espírito é a palavra de Deus, irmão, que é viva e eficaz. Só ela vai dividir. E quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele vai nos dar discernimento para ouvir essa palavra. Quando está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Quando nós olhamos aquele texto, irmão, nos lembra do tabernáculo.
O tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Muitos de nós estamos vivendo uma vida no átrio apenas. No átrio, irmão, tem barulho, tem luzes artificiais, né? Tá fora, irmão. Aí quando você entra no santo lugar, já é um lugar mais propício. Você já não ouve tantas vozes. Agora, se você entrar no santo dos santos, nem luz artificial tem mais, irmão. É só você e o teu Senhor. Entende, querido irmão? Então isso é uma figura do corpo, alma e espírito. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele habita no nosso espírito. Não saber que vocês são templo do Espírito Santo? Ele habita no nosso espírito, irmão. E qual é a nossa resposta para isso? Adoração. Então é um entendimento errado que Deus tem tocado muito ao meu coração sobre a questão do louvor. Ele procura adoradores, não adoração. Porque nós achamos que a adoração, irmão, ela começa pelo nosso desempenho. Vamos tocar afinado, cantar bonitinho. Não estou dizendo que vamos cantar de qualquer jeito, irmão. Não é isso, não entenda assim. Mas muitos têm um problema com isso. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo aquilo. Irmãos, não é isso que ele procura. A adoração, irmão, começa de cima para baixo. O Espírito move nós e nós respondemos com adoração. Ele não está atrás da minha e da tua performance, irmão. Se hoje você levantou o braço, chorou, cantou bonito, ou pregou bonito, alguma coisa. A gente fica preocupado com essas coisas, irmãos. Deixe essas coisas de lado e olhe para Cristo. Entende, irmão? O que nós precisamos entender é essa resposta que nós temos que dar a Ele por essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou. É isso que você tem que ficar preocupado, irmãos. Como tem sido a nossa vida? Um culto a Ele? Ou nós nos reunimos aqui apenas para cultuar o Senhor? E na segunda-feira, complica. Na fila do banco, os problemas, aquele carro que passa na tua frente e não dá seta. Como é que faz, irmão? Naquela hora ali você, agora eu não estou em Cristo. Aí fica bravo, perde a linha, perde o carretel, perde tudo. Aí depois volta e fala, nossa, eu estou em Cristo. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, a vida cristã é racional, irmãos. Um culto racional. É algo que é necessário que eu e você entenda, que ele diz, não vos conformeis com este presente século. Hoje Satanás tem levado muitos cristãos a ter uma mente conformada com as coisas desse mundo. Se as pessoas do mundo têm, nós também temos que ter. O mundo está fazendo isso, dá certo, então vamos fazer assim que também dá. Vamos usar aquilo que você, um exemplo, aquilo que eu tinha no passado, alguma coisa que eu achava que era boa. Vamos dizer assim, aí eu trago para a reunião da igreja. Eu tenho um dom para alguma coisa do passado lá que eu trago, porque eu achava que era bom aquilo. Ele crucificou, irmãos, o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Tudo. Tudo, irmãos. A gente acha que ele crucificou só o nosso lado ruim. O nosso lado que a gente acha que é bom, não. Nós vamos usar ele. Não, irmãos. Nunca se esqueça que aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se isso não for verdade para nós, irmão, desista. Desista. Porque nós estamos vivendo uma vida tão fria diante do Senhor. E Ele está requerendo de nós uma resposta. Uma resposta para Ele. Você vê que quando Ele escreve para Timóteo, essa semana o Senhor me falou muito com essa epístola aos Timóteo. Tão maravilhoso, irmão. Cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, com o nosso viver diante do Senhor. E quando você vê o capítulo 3 da segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz ali uma lista tão dura, irmãos, do que é nesses dias que nós estamos vivendo hoje.
Você lembra ali o que ele diz? Uma lista comprida, irmãos. Homens egoístas, jactanciosos, amantes de si mesmo. Será que você não vê o que está acontecendo hoje por aí afora, irmão? Ele disse aquilo para Timóteo. Depois você leia 2 Timóteo capítulo 3. Nós não temos mais tempo para ler agora. Ele diz para nós um tempo que nós estamos vivendo. Naquele tempo ele escreveu: os homens viveriam amantes de si mesmo. Egoístas, irmãos. Ingratos. Isso que ele diz lá nessa carta. E nós precisamos, irmão, responder quando ele leva a disciplina ao seu filho, que ele chama Timóteo de filho. Não se envergonhe de mim, Paulo dizendo, que sou encarcerado no Senhor. Mas seja um homem que responde ao chamado que foi colocado a você. Um obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, irmão, que cuidado, que responsabilidade você tem. Maneja bem a palavra da verdade. Talvez a pessoa acha que só a pessoa que está à frente que é obrigado a saber a palavra. Eu não preciso, eu vou lá, recebo a palavra e vou embora para minha casa. Está aqui algo que nos ensina, que nos encoraja, irmão. Que seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Porque se for isso, irmão, muitos que pensam assim, eu vou no culto, recebo a palavra, pego aquilo que eu gostei, aquilo que eu não gostei eu jogo fora. A gente faz assim. E aí eu fico esperando a outra semana para me ouvir uma outra palavra. Entende, irmão? Não é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas que manejamos bem a palavra da verdade. Que medita a todo tempo. Que ora, irmãos. Como que pode alguém dizer, salvo pela graça, eternamente salvo, se não tem prazer na oração, irmão? Responde para mim isso, querido irmão. Como? Salvo, eternamente salvo. Não estou dizendo que isso não é verdade, irmão. Estou dizendo que se isso a gente não viver diante do Senhor, é uma heresia. É um jargão religioso, irmão. Se nós entramos aqui, nos reunimos e saímos daqui e não vivemos essa vida, isso é um engano, irmãos, para nós. É um engano. É isso que o Senhor quer nos acordar, irmãos. Se você ler com mais cuidado a Epístola aos Hebreus, que carta maravilhosa, irmão. Que nos disciplina, mas também nos encoraja, irmãos. Porque a disciplina do Senhor é assim. Ele nos disciplina, mas Ele nos encoraja. Então vai indo, vai caminhando. É graça sobre graça. De glória em glória. Então dizemos o que, irmãos? Para que aquele texto de Romanos 8, 28, para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, é importante entendermos que essa glória é glória em glória. Só quero dizer mais alguma coisa para a gente encerrar, irmãos. A palavra verdade é tão maravilhosa para nós, que quando os gregos escreviam algo sobre a verdade, que eles eram homens muito inteligentes, eles escreviam aletheia, a palavra verdade. E para eles isso era algo fundamental, a verdade. Nós sabemos quem é a verdade, irmãos. Jesus disse, eu sou a verdade. Então por isso, todas as vezes ele disse, em verdade vos digo, dizendo, eu sou a verdade. É isso que ele disse, irmão. Na verdade vos digo, mostrando que ele era a verdade sobre todas as verdades, irmãos. E quando o irmão referiu aqui na abertura sobre o ladrão da cruz, irmão, quando você olha para aquele homem, você fala, pô, ele teve a última chance da sua vida. Nem cristão ele era. Porque ele era um ladrão. Ou será que ele era um ladrão cristão? E tem uns ladrão cristão por aí também, né? Tem um monte hoje. Vamos dar um cristão de tudo quanto é tipo hoje. Cristão moderno. Esse ladrão, irmãos, quando Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no meu reino. Sabe o que ele disse, irmão? Ele foi o único que conseguiu ver Jesus todo ensanguentado, todo desfigurado. Ele viu Jesus como rei, irmãos.
Lembre de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Como que ele viu Jesus, irmão? Todo destruído. Ele viu Jesus como um rei, irmãos. Será que nós estamos vendo ele de que forma, queridos irmãos? Um amontoado de conhecimento? Não, irmãos. Que ele nos ajude a respondermos a essa maravilhosa graça que foi introduzida no nosso coração. Que ele nos abençoe, irmãos, e continue a falar aos nossos corações. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo falar doce do Teu Espírito Santo em nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor disciplina os filhos, os Teus filhos. Por isso, continue a falar com cada um de nós, Pai. Continue a nos revelar todas as belezas e as glórias que estão na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Abra os nossos olhos, Pai. Desvenda os nossos olhos para podermos enxergar Cristo como o tudo. Que Ele possa, ó Pai, ser o centro da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, Pai, de tudo em nós. Que Ele não seja, meu Pai, apenas um acessório, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós nos colocamos aos Teus pés, assim como Maria fez naquele momento. Que o Senhor encontre em nós, Pai, Betânia, onde o Senhor possa ter prazer em nós, aonde o Senhor possa ter contentamento, aonde o Senhor possa ser adorado em espírito e em verdade, meu Pai. Oh, Senhor, continue a falar aos nossos corações. Muito obrigado por esse tempo tão precioso. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém, irmãos.